Eu vou então começar rapidamente, mas também preparei uma coisinha muito rápida também, mas eu já explico também, né, a ideia, né, bom, então, a ideia, né, era da gente se reunir para homenagear o Luiz, porque a gente também sente essa necessidade de partilhar as lembranças dos bons momentos que nós passamos juntos, e tudo que a gente quer ainda, né, só a gente quer falar e ouvir falar do Luiz, mas alguns dentre nós também querem, além disso, ler o Luiz, e é por isso que eu conversei com a Lili, conversei com algumas pessoas, a gente queria também propor, que a gente tem em mente também a possibilidade de, eventualmente, no final de 2023, ou seja, daqui a um ano, a gente fazer um colóquio dedicado à obra filosófica e artística que o Luiz produziu. Mas, por hora, e muito brevemente, eu queria só partilhar uma troca de e-mails que a gente teve em dezembro de 2018, que eu acho que é a cara do Luiz. O Luiz tinha ido com a Carol e o Joaquim passaram um tempo em Mainz, que fica um pouco próximo de Stuttgart, que é onde a Mercedes-Benz tem a sua sede. Eu escrevi um e-mail ao Luiz perguntando, como estão em Mainz? E ele me respondeu, tudo Mainz ou menos. Aí o meu e-mail seguinte começava desse modo, Luiz, tudo bem? E a resposta dele começava assim, tudo bem, Mercedes-Benz. Eu escrevo então, puxa, Luiz, que inspiração. E ele me responde, você quis dizer que piração? Né? Então, esse humor do Luiz não se restringia a esses trocadilhos. O Luiz teorizou em diversos textos e praticou o humor como arma de ataque ao dogmatismo. Nós adorávamos, naquela época, cantar juntos a música do Porchat, composta pelo Luiz, que criticava o método de trabalho que nos tinha sido ensinado. A música era assim, esse tal de estruturalismo é coisa do Guerrero, é coisa de francês, para enganar vocês. As charges e as músicas do Luiz foram acompanhando todo o nosso percurso e retratavam, sempre de forma muito irônica, o cerne de todas as grandes teses filosóficas que íamos aprendendo. O ceticismo do Porchat nos versos. Olha a verdade, é mentira, que imitava a quadrilha da festa junina. A dúvida metódica de Descartes. Se eu penso em você, eu existo, o Código do Ergo Sum. Se você pensa em mim, você existe também. Aqui ao seu lado, eu não duvido de nada. Você é minha namorada e eu amo você. René, René, eu amo você. René, René, eu não descarto você. O mesmo que Luiz fazia com a filosofia, fazia também com a literatura. Em um texto literário, Boletim Esportivo, Luiz narrou duas grandes partidas da Liga Luso-Portuguesa Gol de Letra Futebol Literário. Entre as equipes estavam a equipe Fernando e o seu pessoal, Fernando Pessoa, né, com todos os seus heterônimos, cujo técnico é Walt Whitman. E a equipe LPU, time da Literatura Portuguesa Universal, e aí já trocaria Literatura Portuguesa Universal, cujo técnico é Homero. E aí, entre outras equipes, tinha também a equipe Companheiros de Guimarães Rosa, cujo técnico é Mefisto. O Luiz vai, então, revelando, pelas metáforas das partidas de futebol, todas as características dos escritores e suas obras. E eu cito só um pequeno exemplo aqui, uma pequena pérola. Do vestiário do Fernando e seu pessoal, podia-se ouvir Whitman aos berros e a dizer que o misterioso dirigente, porque tinha também misterioso dirigente, né, não era ninguém e que nada entendia da importância que a grama tem para o jogo em si, fazendo referência à natureza, né, do Whitman. Do outro lado, Homero, treinador da LPU, a Literatura Portuguesa Universal, parecia nada a ver e estava completamente indiferente às reivindicações de Whitman. Instigado pelos repórteres a dar a sua opinião acerca do estado do gramado, disse que o jogo dependia de ações heróicas e não de folhas, fossem elas de papel ou de outro material qualquer, ou seja, o heroísmo acima do discurso e da natureza. Assim, né, Luiz faz um trocadilho genial sobre a importância da natureza para Whitman, né, que o Luiz associa a grama do campo de futebol, e a importância das grandes ações humanas para Homero, que estariam acima da natureza e dos discursos. E Luiz associa natureza e discurso à folha de papel e folha vegetal, a grama, né?
Mas o humor do Luiz tinha uma dimensão ainda muito maior, não era só ataque ao dogmatismo, não era só a revelação, então, das características da filosofia e da literatura, era, sobretudo, homenagem que ele fazia aos amigos, né? E o Luiz também teorizou sobre isso, dizendo que, diante da insuficiência da abstração formalista e universalista da Aufklärung, ele encontrava, então, no romantismo, a filosofia do conteúdo, das particularidades, das peculiaridades de cada pessoa, de cada povo e de cada época, e assim a reflexão dele adquiria também uma dimensão política. Assim, diz Luiz, se a Aufklärung trouxe luz, o romantismo traz o calor, ele diz isso, né, fazendo a leitura, né, do Schiller na Educação Estética do Homem. Esse calor só é possível quando os seres humanos são vistos não como uniformes, diz o Luiz, mas sim quando cada um é valorizado no que tem de particular. E as charges do Luiz faziam isso, as músicas do Luiz faziam isso, eram homenagens, e basta ver que todos aqueles que receberam uma charge, uma música do Luiz, guardaram isso todos esses anos, né, quando soubemos da notícia no Facebook, começaram as publicações das charges do Luiz, que todo mundo guardou com tanto carinho. Tem uma aqui, né, projetada atrás, a charge que o Luiz fez do Paulo em si, do Paulo Listo, observando a coisa em si. Né? O Luiz chamava essas homenagens, né, que ele fazia de brincadeiras, né? E ele dizia, né, que essas brincadeiras eram homenagens, ele sempre chamava assim essas brincadeiras. E nessas brincadeiras, nessas homenagens, uma peculiaridade de cada um de nós era o tema. E todo mundo queria ser o alvo da brincadeira, todo mundo queria ser homenageado pelo Luiz. Eu me lembro de gente dizendo para ele, Luiz, faz uma música para mim. Né? Então, todo mundo queria ter uma música, né, do Luiz. Eu ficava sempre muito orgulhosa, né, que eu tinha tido, né, uma música do Luiz. Na sua palestra sobre o cosmopolitismo, na Educação Estética do Homem, de Schiller, o Luiz diz que a obra de arte verdadeira é aquela que transforma em belo a peculiaridade do outro, e que é um dever ético. A obra de arte máxima, que é a construção de si próprio, mas de um si que é capaz de ver o belo no que o outro tem de próprio. E o gênio, diz o Luiz, é o que consegue transformar em beleza a peculiaridade de cada um. Mas qualquer ser humano, diz o Luiz, também deve conseguir ver o belo no outro, em todos os outros de qualquer parte do mundo, diz o Luiz. E por isso a educação estética do homem é cosmopolita. Assim, diz o Luiz, essa construção da obra de arte é uma brincadeira. E aí a frase dele no vídeo, né? A brincadeira é uma coisa séria. O Luiz era o gênio que se sabia gênio sem a mínima necessidade de se afirmar, elogiando a si próprio ou depreciando o próximo. Era o gênio voltado para a construção da sua obra filosófica e artística, mas, sobretudo, para a construção da obra de arte máxima, como ele diz na palestra, que é a construção de si próprio. E é para manter viva essa obra de arte máxima, que foi a pessoa do Luiz, que eu convido, então, agora os presentes a darem também o seu testemunho, a partilhar a memória que tem do Luiz. Posso ir eu? Porque logo mais eu tenho que sair. Desculpem, tá? Enfim, não, então eu fui namorada do Luiz por 1 ano e meio, quando a gente estudava filosofia, e depois disso não vi, depois, enfim, logo que a gente terminou, poucos meses depois eu mudei para a Europa, e nós não nos vimos mais, porque eu estava aqui, às vezes ia para o Brasil, às vezes até cruzava, nós nos mandamos alguns e-mails, tipo, né, atualizações importantes, tipo, tive filho, essas coisas, e a última vez que ele me escreveu foi quando a avó dele morreu, a dona Lili. Ela gostava muito de mim, aparentemente, e aí quando ela morreu, o Luiz achou por bem me avisar que ela tinha morrido, e aí nós tivemos aí uma pequena conversa também filosófica. Eu falei que na época eu estava justo escrevendo sobre iluminismo, sobre romantismo, e aí o último e-mail foi dele, eu não respondi, ele me perguntava o que está te interessando, então, né, no século XVIII, no iluminismo, e eu não respondi. Aí depois, quando ele morreu, eu fui ver esse e-mail e fiquei triste, né, que então não demos continuidade a essa conversa filosófica. E aí realmente eu estou contando isso porque
filosoficamente, né, o pouco que eu sei ainda do romantismo do século XIX, eu aprendi do Luiz, né, de lá atrás, quando nós éramos estudantes de filosofia juntos. E aí, enfim, e sempre que então isso ressurge, esse assunto e tal, obviamente imediatamente eu lembro dele. E era engraçado porque ele então caía muito mais para o lado da estética e tal, e eu na época era mais interessada em lógica, filosofia da ciência, então a gente nem tinha assim interesses filosóficos. É claro, tinha muitos interesses em comum, mas focos eram um pouco diferentes, mas mesmo assim então a gente aprendia tanto, né, um com o outro. E aí lembro, por exemplo, de grupos de estudo na casa da Soraya, lembra que a gente, né, acho que era aquele curso do Ricardo Terra sobre Escola de Frankfurt, né? Nem lembro o nome do curso. E a gente ia lá na sua casa no sábado fazer grupo de estudo, né? Mas, enfim, então esse no lado filosófico, né? E sempre, enfim, realmente uma das grandes, e aí do pouco que eu acompanho do trabalho do Luiz depois, o que sempre o que chama muito a atenção, e é o que a Soraya estava dizendo agora, é como para ele filosofia e arte estão sempre de mão dada, né? Ele não separa as duas coisas, né? E o papel do humor, né? O humor, brincadeira, é coisa séria, isso é uma coisa tão típica do Luiz de dizer, né? E ele também, como então ele vivia também, né? Não era só uma questão teórica para ele, as reflexões dele sobre a estética, sobre a arte, é uma coisa que ele vivia, né? Ele simplesmente praticamente seria impossível para ele não viver, né? Como a gente estava dizendo no começo da conversa mais informal, como essa criatividade era uma coisa que transbordava dele. Ele não tinha nem escolha, tinha que sair toda aquela criatividade. E essa coisa, como a Soraya falou, de fazer músicas, de fazer desenhos, né? E sempre fazendo brincadeiras, ele fazia 1000 vozes diferentes, né? Vocês lembram disso também? Que ele assim fazia diálogos, vozes diferentes e fazia imitações e tal. Então eu realmente lembro muito disso e como sempre era sempre muito divertido, né? Muito essa criatividade toda. E aí o que eu também quero lembrar, acho que tem que ser mencionado é o Fusca preto dele. Que antes ele tinha um outro Fusca, não, primeiro ele tinha um Gol branco, e aí depois ele ganhou um Fusca do avô, e aquilo para ele era assim, e pelo que eu ouvi dizer, ele continuou dirigindo esse Fusca até recentemente, né? Talvez quem estivesse em contato com ele mais recentemente pode confirmar se o Fusca continua o Fusca preto, né? E enfim, eu dirigi também esse Fusca, né? Algumas vezes, aquela coisa, ele ficava com o meu carro, eu com o dele, aquelas coisas. E eu detestava dirigir aquele Fusca. Era né, o coisa do acelerador, ele virava para o outro lado. Quando você pegava uma ladeira muito assim, né, inclinada, ele virava. Mas é tão Luiz isso, né? É uma maneira estética de viver. Então, aquele Fusca, né, não era uma questão prática, era uma questão estética, né? Ele dirigia esse Fusca, enfim, então isso também era muito bonito. Enfim, claro, na época eu me incomodava porque o Fusca não era prático, mas pensando agora, puxa vida, né? Que, que, que típico do Luiz isso, né? De sempre então estar assim vivendo de maneira autêntica, eu diria, essa é a palavra, né? Enfim, realmente é uma perda inominável. E também quero dizer, não conheço a Carol, não conheço o Joaquim, mas os pais do Luiz, a Edna, o Carlos, são pessoas fantásticas também, então espero que se eles assistirem esse vídeo, que eles saibam que eles têm um lugar especial no meu coração também. Obrigada. Daniel, parece que também tinha preparado alguma coisa para apresentar. Sim, eu preparei um texto bem simples e mais contando mesmo da minha relação com o Luiz. Peraí. Eu vou ler porque eu acabo me perdendo, né? E acho mais fácil. Então, escrevi esse texto um pouco contando, enfim, tentando resgatar também essa memória e aspectos, né, da vida dele. Então, vou passar a leitura. Conheci Luiz em 2004. Então, isso foi um pouco depois acho da maioria de vocês, né? Na época,
Eu era aluno de graduação em História na FEFELESH USP e começava a me interessar por filosofia, pois havia matriculado na disciplina Estética 1, ministrada pelo professor Dr. Márcio Suzuki, cujo título era Do Sublime ao Ridículo. Depois da primeira ou segunda aula, fui à sala do Márcio. Disse que estava entusiasmado com o tema, que estava lendo uma investigação filosófica sobre o sublime e o belo de Edmund Burke e queria me aprofundar na leitura dos filósofos britânicos do século XVIII. Márcio me convidou para participar do grupo de estudos Luzes Britânicas, que coordenava junto com o professor Dr. Pedro Paulo Pimenta, então seu supervisionando de pós-doutorado. A única condição, disse Márcio, era saber bem inglês, pois os textos eram lidos no original. Porque fiz o colegial na Escócia, achei que não seria um problema, até começar a ler o texto para o próximo encontro das palavras do Ensaio sobre o Entendimento Humano de John Locke. Li e reli o texto inúmeras vezes. O raciocínio sinuoso do autor e sua prosa barroca me fizeram pensar que teria que reaprender inglês, ou melhor, que precisaria me adaptar à leitura de textos filosóficos e que isso levaria tempo, como aprender um novo idioma. Durante boa parte do encontro, fiquei calado, observando aqueles pesquisadores discutindo linha por linha, parágrafo por parágrafo de um texto infinitamente mais rico do que pude depreender nas primeiras leituras. Terminada a reunião, o pessoal se dirigiu ao saguão da filosofia. Entre uma baforada e outra, ainda se podia fumar em lugares fechados. Enquanto discutiam em qual bar iríamos, era sexta-feira à noite, Luiz comentou com Pedro sobre o último show que foram juntos no Sesc Pompeia, Teenage Fan Club. Fazendo um trocadilho com seu próprio nome, o show, na verdade, disse Luiz, foi de Luiz Neide Fan Club. Dei risada e, ao mesmo tempo, não pude acreditar que aqueles filósofos sofisticados também foram no show que eu, com meus 20 e poucos anos, quase um teenage, também estava lá. Achei que Luiz estivesse tirando sarro de Pedro, ainda não sabia quem era quem, e chamei o Luiz de Pedro. Pedro é esse careca, disse Luiz. Mas como a gente aprendeu com Locke, as palavras são signos arbitrários de coisas. Pode me chamar de Pedro que está tudo certo. Tempos depois, iniciei o mestrado sob orientação do Márcio. Durante esse período, continuei frequentando um grupo de estudos das luzes britânicas até 2009, quando o grupo se desfez. Durante esse período, também, perdi as contas de quantas vezes fui a shows de rock com Luiz, ou quantas vezes jogamos conversa fora em mesas de bar. Porque na época estava imerso na obra de Burke e porque achava, como um jovem pesquisador confiante e entusiasmado, que uma dissertação sobre o sublime deveria conter algo do sublime, Luiz, sempre com uma tirada espirituosa, me trazia para o resto do chão. Daniel should read things more fair, like the works of Hugh Blair, disse ele em uma canção que escreveu entre a pilhéria e a honestidade a mim. Luiz acompanhou todo o meu percurso no mestrado, apresentou trabalhos ao meu lado em diversos eventos acadêmicos, como as edições dos congressos das Luzes Britânicas e Reflexos Alemães, nome de salão de beleza, dizia ele, e participou da minha banca de defesa. À medida que meu interesse ia aos poucos migrando para a literatura, deixando para trás as encostas escarpadas do sublime ou da reflexão filosófica, e adentrando um terreno mais aplanado da vida cotidiana, sem que eu percebesse, ficava mais perto e não mais distante das questões que animavam o Luiz. Uma coisa não conseguia aprender com ele ou com Brás Cubas, abrir mão de uma ideia fixa. Quando Pedro Paulo me entregou um volume de Table Talk, de William Hazlitt, essa se tornou minha nova obsessão. A despeito do próprio autor, que num dos ensaios traça um perfil cômico daquelas pessoas cujas ideias, depois de tantas cabriolas, constituíram-se ideias fixas. Li em voz alta meus primeiros esboços de tradução de Hazlitt para o Luiz, a única pessoa que poderia emprestar os ouvidos para um texto tão mal acabado. E ele dizia, você é carioca, não é mesmo? Dá um tempo de Hazlitt e vai ler Machado e João do Rio. Foi Luiz que me chamou a atenção para o fato de aqueles ensaios não serem outra coisa senão peças humorísticas. Quando Hazlitt escreveu, briguei com quase todos os meus velhos amigos. Dirão eles que isso se deve ao meu temperamento difícil, mas eles também brigaram entre si. Não foi com um sorriso de canto de boca, o sorriso da ironia, mas as gargalhadas, rindo dos outros e, sobretudo, de si mesmo. Custou-me ainda um bom tempo para entender que meu objeto de estudo era o humor, ou melhor, wit and humor. E aquelas peças ensaísticas incrustadas nas revistas ou nos jornais britânicos
era uma tenda cômica no meio do deserto e que a mesma técnica seria empregada pelo nosso maior humorista e filósofo, Machado de Assis. Talvez custasse tempo ainda maior ou sequer chegasse a essa compreensão, não fossem as trocas frequentes com Luiz. Quando dediquei a ele um artigo que publiquei ano passado, A Pessoa Mais Witty que já conheci, foi um pequeno gesto de reconhecimento. O texto é uma comparação entre Machado e Charles Lamb, este talvez o autor que melhor soube usar o humor como antídoto contra a melancolia, ou, nas palavras de Vinícius de Moraes, contra seu estado de espírito maníaco, lírico, depressivo. Luiz disse que estava preparando um artigo que dialogava com o meu, que infelizmente jamais lerei. Em 2020, com o início da pandemia, Luiz e eu adquirimos o hábito de conversar semanalmente por chamadas de vídeo. Hábito que se seguiu quando vim fazer o pós-doutorado em Londres. Tínhamos alguns projetos. A maioria não passava de passatempos recreativos. Como os textos que eu assinava como O Abelhudo, aos quais Luiz, sob o pseudônimo de Jerônimo Botelho, respondia. As réplicas de Jerônimo eram muito melhores, e dizia Luiz, e agora? Como vou responder ao seu texto? Escreva pelo prazer de escrever, dizia. Jerônimo também chama seu livro de livrinho. Você e Jerônimo têm isso em comum. Mas lembre-se, nunca mostre esses meus textos a ninguém. Outros projetos eram mais sérios, por assim dizer. Luiz planejava ministrar um curso neste semestre sobre uma tradução do Hazlitt, e eu daria algumas aulas quando voltasse ao Brasil. Na verdade, aquele era um pretexto para passar uma temporada na sua casa em São Carlos. Outro projeto, sério, era a revista que lançaríamos com nosso amigo do peito, o professor Dr. Tiago Kass, uma revista sobre filosofia, literatura e história britânicas do longo século XVIII, que chamamos de Lilliput, das viagens de Gulliver, ou, dizia Luiz, Liliputa. Mas boa parte das nossas conversas semanais não tinha qualquer relação com filosofia, literatura ou com o mundo acadêmico. Abrimos uma garrafa de cerveja, acendíamos um cigarro e conversávamos sobre a vida. Luiz adorava ouvir as histórias das minhas desventuras amorosas. Aquelas conversas era como se eu me transformasse num personagem cômico. Menos alguém com quem se rir e mais alguém de quem se rir. Sempre atento a cada detalhe, Luiz inventava uma piada quando menos se esperava. Quando troquei minha foto de perfil do WhatsApp, em que apareço imitando a pose de David Garrick num quadro atrás de mim, foto que tirei na exposição de William Hogarth em Tate Britain, Luiz me perguntou, por um acaso esse no quadro é o David Garrick? Sim, respondi. Péssima imitação de um dos maiores imitadores. Outro hábito que tínhamos, e sempre tivemos, na verdade, mas que se tornou mais frequente com o YouTube e o Spotify, era de compartilhar músicas que estávamos ouvindo naquele momento. Uma das últimas que Luiz me mandou, isso foi em maio, e que disse que precisava ouvir, porque eu estava em Londres, é da banda gaúcha Júpiter Maçã, Um Lugar do Caralho. Segui seu conselho, claro, e sozinho pelas ruas de Londres caminhei com aquele refrão na cabeça. Um lugar e um alguém que tornarão-me mais feliz, um lugar onde as pessoas sejam loucas e super chapadas. Luiz tinha uma predileção por músicas inteligentes e escrachadas, músicas que retratam um sujeito meio melancólico, meio brincalhão, rindo de si mesmo e dos absurdos do mundo. Como os ensaios de periódicos ingleses, ou como as crônicas de Machado de Assis, as conversas com Luiz eram uma tenda cômica no deserto. Traziam leveza para esse mundo tão sisudo e sério. Era uma confirmação daquele antigo adágio, do sublime ao ridículo é só um passo. Assinado o Abelhudo. Enfim, uma pequena homenagem. E poderia falar de muitas outras coisas, né? Desses anos de convivência. E aí eu pensei, então, em responder, pequena resposta, né? As nossas tantas trocas de textos escritas, né? E agradeço muito, né, Soraya, por essa oportunidade de falar um pouco, né, da minha experiência com isso. Daniel, que lindo. Olha, a Lili também queria dizer alguma coisa. Boa tarde. A minha conexão não está muito boa, por isso não consegui entrar a tempo. Eu fui aluna do professor Luiz, logo que eu ingressei na Universidade
Federal de São Carlos, eu estudei com o Luiz logo no primeiro semestre. Então, mas o Luiz não se aproximava de mim só porque eu era sua aluna, mas uma aluna africana, estrangeira no Brasil, e eu fui muito bem acolhida por ele e por outros professores, como o professor Fernão, a professora Marisa. E o Luiz deu-me a aula, a primeira disciplina que eu estudei com ele foi o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de Rousseau. Então, o Luiz acabou por orientar, digamos assim, o meu percurso acadêmico, que hoje, desde a minha licenciatura até o doutoramento, eu fiz tudo sobre o Rousseau, porque como eu já lia a Cabral, que é um teórico guineense, e ele travou o debate para recusar a naturalidade da desigualdade. Quando deparei-me logo no começo do curso de filosofia com a obra de Rousseau, interpretada por Luiz de uma forma brilhante, eu decidi que eu investigaria o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Então, o meu percurso acadêmico teve influência do professor Luiz, e tanto como a minha sanidade mental em São Carlos, porque estava longe da família, mas o Luiz, com os outros professores, Fernão, Marisa, sempre me deram apoio de todas as formas. Então, eu escrevi um texto quando a minha tese foi quando eu recebi menção honrosa do Prêmio CAPES 2022. Eu escrevi um texto em agradecimento ao Luiz, mas que infelizmente nunca irá lê-lo, porque já não está entre nós, mas eu mandei este texto para sua esposa, para que o Joaquim pudesse saber quem foi o seu pai. E é um texto curto que eu gostaria de rapidamente ler. Em 2010, entrei na Universidade Federal de São Carlos para estudar filosofia. Tive logo no primeiro semestre Introdução à Filosofia, cadeira lecionada pelo professor Luiz Nascimento. Estudamos o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, obra de Jean-Jacques Rousseau. Foi a partir das aulas do professor Luiz que me apaixonei pelo pensamento político de Rousseau e decidi estudar. Luiz Nascimento escolheu ser professor. Não sei se ele chegou a pensar que poderia ser um canal de divulgação do conhecimento filosófico para partes do mundo que ele nunca chegou a conhecer. Talvez não tenha pensado que daria aulas a uma africana guineense que um dia voltaria ao seu país para aderir também à nobre profissão professor. Luiz contribuiu muito tanto para o meu crescimento acadêmico como crescimento humano. Ele não chegava apenas para dar as aulas, conversava comigo e me dava orientações, indicações de leituras, fazia questionamentos, etc. Isso contribuiu significativamente para o meu amadurecimento acadêmico. O contributo que hoje estou a dar em Guiné-Bissau teve uma participação significativa do professor Luiz. É uma pena estar a escrever isso depois de já não estar conosco. Sempre quis manifestar o que estou a escrever agora, mas pensei em fazê-lo presencialmente, ou seja, quando voltar ao Brasil, o país onde fui muito bem acolhida e ajudada em todos os sentidos. Infelizmente, aconteceu a tragédia. No entanto, gostaria de dizer aos seus colegas, ao pequeno Joaquim, à professora Ana Carolina, e aos seus familiares e amigos, que o professor Luiz deixou um enorme contributo, não só para São Carlos, São Paulo e o Brasil, mas também para outra banda do Atlântico. O professor Luiz foi cedo demais e de forma repentina, mas ajudou a semear o conhecimento através da nobre missão do professor. Então, agradeço imensamente a oportunidade de poder falar da contribuição do professor Luiz para o meu crescimento
acadêmico. Consegui, hoje eu estou no grupo da professora Soraya, graças ao professor Luiz, que mandou um e-mail pedindo para que me recebesse em Lisboa. Muito obrigada pela oportunidade de poder dizer quem foi o Luiz para mim.